Tem uma novidade que vai sair daqui 10 dias. Eita Deus. E estou muito feliz. E eu vou falar o que é. Houve bastante... Bom, vou contar algumas coisas para vocês. Muito lindas, que só Deus mesmo faz. Quando eu fui publicar o livro do Mulheres Improváveis, quem aí já leu, já está lendo o livro, né? Na hora a editora me procurou, tudo, eles me arrancaram do lugar de procrastinação. Eu sempre escrevia um capítulo e achava ele muito pouco ainda, não era o suficiente. E aí, graças a Deus por homens e mulheres de Deus que vêm e falam com a gente, ministram o nosso coração. E eu fui muito ministrada na construção desse livro. E de início eu falei assim, gente, vamos fazer 3.000 cópias. O pessoal da editora riu. Tipo assim, o quê? Eu falei, não, vamos produzir 3.000 cópias. Eles assim, não, querida. Os nossos planos é 30.000 cópias. Daí eu falei, não, pelo amor de Deus. Eu naquelas reuniões pelo Zoom, com todos os diretores e tudo, o pessoal do comercial, o pessoal da criação, diretoria. Aí eu falei, gente, não, 30.000, como que vai ser isso? Não, mas daí eles assim, não, então vamos fazer assim, 25.000 então, vamos tirar 5.000. Assim, nossa, grande diferença. E eu falei, amém. Eu disse, ai Jesus, eu falei, Thelma, e agora? Aquela coisa, né, gente? Gente, na primeira semana, vendeu os 25.000 livros. Ele foi best-seller no lançamento. E ontem a editora me ligou e falou assim, vai chegar aí na sua casa, porque, gente, eles são tipo a gente, eles não conseguem aguentar surpresa. Quem aí não aguenta surpresa, gente? Ele já entrega, né? Ele falou, vai chegar aí para você 2 placas. Porque agora você já vendeu 50.000 cópias dos livros. Então vai a placa dos 25 e agora é a cópia de 50.000 vendidos. E, gente, e assim, tanto testemunho. E olha como que Deus faz as coisas, né? Ontem eu cheguei aqui na igreja, um casal aqui, e ela faz tradução aqui com o pessoal do Libras. E ele é um menino que ele é o doutor mais novo em línguas no mundo, eu acho, ou no Brasil. Não, no Brasil, eu acho, o Marlon, né? Então ele fala várias línguas, ele é poligrota mesmo, gente, não é pulagrota, realmente ele fala muitos idiomas. E ontem eu recebi a notícia dele, ele assim para mim, ó, recebe esse envelope. Quando eu recebi o envelope, era a tradução do meu livro em 5 línguas, ele fez. Ele traduziu no italiano, no espanhol, no inglês, no francês, no alemão. Traduziu. E para cada tradução, ele me deu uma plaquinha, um coração com a bandeira de cada país que ele traduziu. E eu lembrei de um testemunho que eu não sei se eu já contei aqui, que tem alunas do Casa de Isabel aqui. Até eu recebi um testemunho lindo da Ed. A Ed está aqui? Está ali, né, Ed? A Ed contou um testemunho para mim que... Como me edificou aquele dia lá, Ed. Eu recebi um áudio dela, um podcast de 4 minutos. Eu falei, não, eu vou ouvir. E ela disse assim, pastor, o Casa de Isabel nunca assim brilhou nos meus olhos para mim fazer. Porque, tipo assim, eu estou em todas as reuniões de mulheres. Eu tô nas conferências, eu sou perto, tipo assim, então, para mim, eu bebo na fonte. Então, as minhas amigas de fora, de outros lugares, falavam, você não faz Casa de Isabel, eu não acredito. Você não faz Casa de Isabel, né? Eu não acredito. E ela disse que, de tanto que falaram, ela falou, tá, então, vou fazer. Para pelo menos, se alguém perguntar, não, eu tô. E aí ela disse que fez o Casa de Isabel, e ela falou para mim, Vivi, eu estava completamente enganada a respeito daquilo que está lá na plataforma. Como Deus mudou. E tipo assim, uma coisa eu ouvi isso de uma mulher que não congrega com a gente. E outra coisa eu ouvi de alguém que me conhece, que está aqui. E aí eu comecei a entender o que está acontecendo, tudo aliançado. Uma menina que é brasileira, só que ela como se fosse uma francesa. Porque ela nasceu no Brasil, mas foi muito cedo para a França.
E chegou lá na França, ela não congrega numa igreja brasileira, porque mesmo que, quando eu vou ministrar nos Estados Unidos, muitas vezes eu ministro no gueto brasileiro, que é o quê? Uma igreja brasileira dentro dos Estados Unidos. Então lá é arroz com feijão mesmo, gente, de verdade. Eu fiquei em casa de brasileiros, eu comia arroz com feijão todos os dias, graças a Deus. Mas tem muitos imigrantes que vão para os Estados Unidos com uma outra direção de Deus, que é a direção de estar na igreja nativa e de mergulhar de verdade na cultura daquele povo. E essa moça, Deus deu direção para ela e o marido dela, que eles mergulhassem na cultura dos franceses. Apesar de eles morarem na Suíça, eles moram na parte francesa, porque a Suíça é dividida em duas partes, né, em línguas. Ou um fala alemão, o outro fala francês. E aí, ela contando para mim que um dia ela estava com as aulas atrasadas do Casa de Isabel, o culto lá nessa igreja suíça já tinha começado. E ela falou que ela colocou numa salinha o Casa de Isabel e começou a assistir às aulas. E ela falou que meninas francesas vieram, algumas mulheres, e falaram assim, o que ela está falando? Né? Daí ela falou, eu vou voltar à aula e vou traduzir para vocês o que ela está falando. Então, enquanto eu falava, ela traduzia em francês para elas. E começou a chegar bastante mulheres. E ela falou assim para mim, você não sabe o que aconteceu. O Espírito Santo tomou aquelas mulheres. Elas foram batizadas em línguas. Elas começaram a ter um comportamento que o suíço não tem. O Espírito Santo começou a vir. E ela falou assim, eu quero te pedir, de repente, autorização para que eu possa traduzir para as francesas, para as suíças, essa palavra. E ontem, quando eu recebi a tradução em francês, eu lembrei dessa menina. Hoje, ela mandou uma mensagem pela manhã. A gente não se fala há meses. Ela disse assim, pastora, deixa eu falar contigo. Preciso caminhar mais perto de ti. Quero estar mais junto. E eu já vi como um sinal. Eu falei, Deus, o Senhor já está trazendo ela para perto, me conectando com ela. Porque o Senhor, então, realmente quer que tudo isso flua para as outras nações também. O que eu quero dizer com isso é que não limite aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Você não tem noção. E você não precisa empurrar portas, né, Vitória? Uma das coisas que a gente aprendeu nessa viagem é que você pode fazer planos, mas o plano dele é muito melhor. É muito melhor.